né? Então vamos pegar a testa aqui, ó. Olha o volume de testa dele. Pelo menos uns 5 dedos de testa que ele tem, né? Quando a testa começa a fazer essa quebrinha aqui, ó, pelo menos os dedos dele devem estar batendo aqui. 5 indo para 6 dedos. É um cara com uma testa bem avantajada e a testa dele é arredondada. Ou seja, pessoas de testa arredondada, elas têm uma certa inclinação emocional, sensitiva, sabe? Existe um lado empático na pessoa, um lado emocional realmente. Mas também o volume é grande, então com certeza esse cara tem muita capacidade lógica, né? Talvez ele não seja aquele que fique estudando a matéria profundamente, mas se a pessoa chega para trocar uma ideia com ele sobre isso, rapidamente ele se introduz, ele entende, ele vê de cima, né? Então, muita frequência mental. Os papas são marcados por isso, eles são pessoas extremamente mentais. A pressão do papa não é física, é mental, né? Dificilmente você vai ver um papa ali fazendo bodybuilder, fazendo exercício físico pesado, coisa do tipo. Pessoas extremamente mentais, elas têm um pouco mais de dificuldade para lidar com estímulos físicos, né? Então, dentro da sociedade humana, os mais rústicos estão caçando recurso, né? Os mais lógicos estão lidando com as estruturas, e os mais criativos, filosóficos e espirituais, ou seja, os que veem a sociedade de cima, estão um pouco mais no campo das ideias, né? Então, o papel de um papa aí não exige tanta capacidade física ou lógica, mas sim visão geopolítica, por exemplo, né? Entender comportamento humano, clima, geografia, antropologia, ciências sociais, psicologia, né? São assuntos ali que têm inúmeras variáveis, tem o fator humano ali. Colocou o fator humano, você tem variáveis, entendeu? Ó, você consegue estudar a água em profundidade, a água é técnica. Você consegue estudar a eletricidade em profundidade, ela é técnica. Quando você vai para o ser humano é físico, mental e espiritual. Então, fisicamente é fácil estudar o ser humano, mentalmente já é um pouco mais difícil, espiritualmente é extremamente complexo. Então essas pessoas aqui são cientistas humanos muito antigos, né? Esse papel, o papado, é um cargo que não é para qualquer pessoa, né? Por isso que existe uma seleção tão forte, por isso que existe ali todo um ritual para que isso aconteça, né? É um filtro muito forte. E os filtros sociais existem nos esportes, existe na escola, quando você vai fazer uma faculdade, uma prova, também existe para a escolha de liderança, né? Então, o que esse cara aqui mais vai fazer é liderar e influenciar. Ele não precisa ser o mais técnico, ele não precisa ser o mais capaz fisicamente, mas com certeza um cara que tem muita capacidade para visão de cima, né? Lidar com os tubarões da sociedade. Quem aí tem o costume de achar que a lógica, ser muito lógico, é a capacidade mais incrível do ser humano? Não. O polvo pode ser mais lógico do que você. Se ele tivesse em outra condição, o polvo tem 9 cérebros. Ele conseguiria ser muito mais lógico do que você se ele tivesse o corpo humano, a condição humana, né? Mas não se trata de lógica necessariamente para dominar a sociedade, para controlar, para direcionar, guiar as pessoas, inspirá-las, né? O fator humano ele envolve um pouco mais o lado do campo das ideias, né? Então a pessoa não precisa ser muito inteligente para influenciar pessoas, por exemplo. A gente consegue perceber hoje em dia que vários influenciadores aí não sabem nem falar direito. Olha que interessante, né? Eu mesmo cometo vários erros aqui. Eu sou um cara que vem de família simples, né? Só que existe aqui uma capacidade gigantesca em pessoas com topo de cabeça elevado. Elas não precisam ser as mais científicas, tipo político. Não precisa ser o mais técnico, não precisa ser o mais braçal, mas o político, o negócio dele é mais nas ideias, na troca de ideia, né, na influência, na política mesmo. Então, um papa, um político, um advogado, um arquiteto, um influenciador, um cantor, um músico, estão todos dentro da mesma esfera, né? São pessoas que lidam com o campo das ideias, gestão humana, o negócio deles é seres humanos, né? Então, o novo Papa tem uma configuração de crânio,
muito inclinada para a capacidade para gestão humana. Olha que interessante, ó, o topo de cabeça é muito elevado, né? Chega a ser maior do que o rosto dele, ó, a linha dos olhos e orelha, quando passa essa linha aqui entre o queixo e a boca, o volume que ele tem no rosto é menor do que o que ele tem na parte de cima do crânio. O topo de cabeça é extremamente elevado, a testa é na mesma proporção do rosto. Então ele tem muita lógica, mesclada com sensibilidade. Mas a principal característica é criatividade, filosofia e espiritualidade. Cara, isso me lembrou uma coisa, eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu até falo sobre a instalação da carta divina, tá? Isso aí, você que fez a consultoria comigo, ou vai fazer no futuro, vai chegar um momento que você vai receber uma recomendação minha ali. Se você tem topo de cabeça elevado, tem um áudio e um link para um vídeo que eu envio para você, que ali eu falo um pouquinho sobre essa característica, né? E eu falo sobre esse lado espiritual também, né? Mas o interessante aqui é que a pessoa já tem uma configuração muito forte para essa questão de ver de cima, né? E ó, eu já li a Bíblia algumas vezes e o interessante é que ali fala que todas as lideranças da Terra, elas foram estipuladas por Deus, né? Tipo, o ser humano ele não consegue ver de cima como uma consciência superior, né? Eu gosto de usar o ninho de formigas como exemplo. Você pega o seguinte, as formigas estão ali trabalhando todo dia. Se você parar para observar as formigas, você vai perceber que elas têm uma logística, um comportamento, elas se comunicam, elas estocam recurso, protegem a rainha. As formigas têm comportamentos padrões, dá para observá-las, né? E quando as formigas olham para você, elas não conseguem entender quem elas está observando. É uma consciência muito superior, né? Está muito distante da logística delas, da estrutura delas. Então a formiga só vai ver mais uma estrutura ali na frente dela. Mas você observando as formigas, quanto mais você observa um ninho de formigas, mais você percebe dados sobre elas, né? Então, uma coisa muito interessante é que qualquer liderança que está no mundo, segundo a Bíblia, foi estipulada por Deus, né? Aquilo ali, existe algo divino, de certa forma, naquela liderança, positiva, negativa. Pessoas que influenciam seres humanos são o equivalente a deuses na condição humana, né? Então o Papa, ele é tipo um deus dentro da sociedade humana, né? Não estou dizendo que ele é, eu estou dizendo que ele é visto assim, que ele influencia dessa maneira, né? Assim, né? Se a gente for mais em detalhes ali, o Papa não é um deus, né? Até se eu disser isso para um Papa, ele vai brigar comigo, né? Mas, de certa forma, o Papa é um tipo de Deus, um tipo de influência. As pessoas olham para o alto. Quando você olha para o Vaticano ali, a hora que o Papa não aparece de baixo, ele aparece de cima. Isso é natural. O ser humano tende a olhar para o alto para ver algo maior do que ele, né? Então, a Bíblia fala sobre isso e muitas religiões também falam sobre liderança, sobre algo que vem do divino e te coloca num papel, numa posição de influência, né? Seja influência mental, espiritual, física. Os líderes, eles têm um tipo de bênção, né? Ó, se você é de igreja evangélica aí, você já deve ter visto que tem umas tiazinha que já chegou em você falando umas maluquices, entendeu? Umas tia, uns caras assim, umas profecias, né? Então, tem coisa que é balela, mas cara, quem tá mais ligado no espiritual ali, quando alguém fala uma coisa, tem coisas que só você pode validar, é dentro de você. Existe uma frequência ali, sabe? Então, os líderes, eles foram estipulados no mundo inteiro, né, sobre algum tipo de proteção espiritual. Eles não estão ali à toa, eles estão lidando com as pessoas. E as pessoas são a moeda mais cara do mundo. Não existe uma moeda mais cara, não é euro, bitcoin, dólar,
franco suíço, não é nenhuma moeda que você conhece. A moeda mais cara que sempre existiu e sempre vai existir é a mente humana, são as pessoas, né? Se você tem controle da mente do ser humano, ali você tem um poder gigantesco. E isso não é uma coisa que pode ser ignorada.